E aí, turminha, tudo bem? Voltei para falarmos ou continuarmos falando sobre os advérbios, mas nessa aula nós vamos falar um pouco sobre locuções adverbiais, que têm a mesma função que o advérbio. Então, se você perdeu a nossa primeira aula sobre advérbios, volta lá no nosso canal, aproveita para nos seguir, para nos acompanhar aí e assistir todas as aulas que nós temos lá no canal sobre advérbios e outras aulas também. Então, a nossa primeira aula eu expliquei que eram os advérbios. Nós trabalhamos aí com os personagens dos animes, não foi? E nessa aula nós vamos ver o que são locuções adverbiais, que têm a mesma função que o advérbio. Eu coloquei aqui, ó, o mesmo desafio da nossa aula anterior. Será que você consegue transformar as ações dos seus personagens favoritos em frases usando advérbios e locuções adverbiais? Nós fizemos isso na primeira aula com os advérbios, né? Então vamos ver o que são as locuções adverbiais. São um grupo de palavras que funcionam como advérbio, quer dizer, que tem a mesma função de um advérbio, que é modificar um verbo, um outro advérbio ou um adjetivo, como nós aprendemos, trazendo ideia de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação, de afirmação. Normalmente, a locução é feita de uma preposição mais um substantivo ou um adjetivo. E aqui eu já coloquei dois personagens que eu gosto bastante, porque nós vamos usá-los de repente, de exemplo, né? Então veja bem a locução adverbial de tempo aqui. O Ichigo chegou de repente para salvar seus amigos. Isso é do anime do Bleach, né? Então, quando eu uso a palavra de repente, que está destacada aqui, está mudando o sentido do verbo chegou, dando uma ideia de tempo. E eu poderia substituir pelo advérbio repentinamente. Chegou de repente, chegou repentinamente, quer dizer a mesma coisa. E dá uma ideia de tempo, né? A Midoriya treina de manhã até a noite. Ó, quando eu falo de manhã até a noite, eu poderia substituir pela palavra constantemente, ou poderia, né, treina o dia todo. Então, essas expressões de manhã e à noite dão ideia de tempo. São locuções adverbiais de tempo e sempre formadas, ó, por uma preposição. O de é uma preposição. E uma outra palavrinha que pode ser um substantivo ou um adjetivo. Nesse caso, nós temos aqui um substantivo. De modo, a Nezuko luta com coragem contra os demônios. Então, com coragem eu tenho uma preposição e um substantivo, coragem. Juntando os dois, eu tenho uma ideia de modo. Ela luta como? Corajosamente. Eu poderia substituir por esse advérbio de modo, mas eu usei uma locução. Lembrando que locução é sempre quando eu tenho duas ou até três palavrinhas, né, exercendo a função de uma classe gramatical. Nesse caso, tem duas palavrinhas com coragem, exercendo a função de um advérbio. Por isso, ela é chamada de locução adverbial. O Light age sem piedade. Sem é uma sem piedade é uma locução e nós temos aqui uma locução adverbial de modo. Quer dizer, eu poderia substituir essa palavrinha sem piedade por impiedosamente. Vamos ver outros exemplos de locução. De lugar, o Levi posicionou-se à direita do inimigo. À direita indica uma posição, um lugar, né? E eu usei aqui a preposição e é um substantivo. O Goku voou em cima da montanha. Em cima também traz uma ideia de lugar, modificando o verbo voar, não é? Voou em cima, mas traz para mim uma ideia de lugar. Como são duas palavrinhas, eu chamo de locução adverbial. De afirmação, o All Might com certeza voltará a lutar. Com certeza eu poderia substituir pela palavra certamente, que é um advérbio de afirmação. O Light, de fato, planejou tudo meticulosamente. Meticulosamente é com cuidado, né? Cuidadosamente, de maneira cuidadosa. E aqui o de fato me dá uma ideia de uma certeza. É um advérbio de afirmação. Uma locução adverbial de afirmação. Bom, nessa aula eu quis mostrar para vocês alguns exemplos de locução adverbial. Como elas têm o mesmo papel do advérbio, trazer ideia de tempo, de afirmação, de lugar, de modo, só que utilizando duas palavrinhas, geralmente uma preposição
e um substantivo ou uma preposição e um adjetivo. Então, quando eu falo de manhã, eu estou dando a ideia de matinal, de matutino, que seria também um advérbio. Quando eu falo de repente, dá uma ideia de tempo, né? Então, todas as vezes que eu uso duas palavrinhas para substituir um advérbio, eu tenho uma locução adverbial que faz a mesma função de um advérbio. Quando você encontrar essas palavrinhas aí, agora você já sabe. Eu te espero então para a nossa próxima aula. Até lá!